Gostaria que seu filho ou filha não se tornassem pessoas tão capazes de ser rejeitadas como a Carol Conká foi? Ou até mesmo de saber como você pode estar afastando algumas pessoas ou afastando alguns objetivos seus por conta de alguns comportamentos parecidos? Eu sou Patrick Ribeiro, psicoterapeuta. Se você me conhece, sabe que os meus conteúdos eles são voltados ao seu desenvolvimento. E esse não vai ser diferente. Esse vídeo aqui, apesar de eu falar um pouco sobre o comportamento da Carol Conká no Big Brother, o objetivo aqui vai ser poder trazer alguma reflexão quanto aos tipos de atitude, por que ela pode ser tão rejeitada assim e o porquê que você pode estar ensinando isso para o seu filho, para quem você cuida, ou até fazendo coisas que podem trazer em uma escala menor o mesmo tipo de rejeição. E antes de entrar propriamente nesse assunto, eu quero contar uma história que vai introduzir todo esse contexto e vai ficar melhor para a gente entender o ponto de análise desse vídeo. É a história do Narciso, que os gregos antigos contavam em uma versão em que esse rapaz jovem, bonito, belo, saiu em busca, à procura de um amor. O primeiro ponto dessa história é que ele necessariamente acreditava que, por ser do jeito que era, precisava ter alguém para admirá-lo. Então foi ele lá em busca e passou por diversas cidades, por diversos lugares. Várias moças se apaixonaram por ele e ele sempre rejeitava. Ele não conseguia sentir essa mesma atração por essas mulheres. Até que em um desses lugares que ele foi, ele por acaso avistou o reflexo de si mesmo num rio, num lago. E olhando para esse reflexo dele, ele acabou se sentindo atraído demais por aquela imagem. Então acabou se apaixonando por essa imagem. Ele ficou obcecado por aquela beleza, aquela própria beleza, a beleza da própria imagem. E essa obsessão fez com que ele não quisesse mais sair dali, nem olhar para nenhum outro lugar. E com isso, essa atitude obcecada pela própria imagem fez com que ele se afogasse. E acabou indo por água abaixo tudo aquilo que ele tinha, inclusive a própria imagem. E nesse ponto podemos observar algo que veio acontecendo, pelo menos de resultado, com a Carol Conká no Big Brother. Até mesmo antes de ela sair, foram vistas várias notícias de que ela estava perdendo contratos, estava perdendo um monte de coisas que ela tinha conquistado com essa imagem dela. A imagem pela qual ela estava obcecada. Queria trazer uma observação quanto ao como que esse comportamento dela previsivelmente ia causar esse tipo de rejeição. Porque esses comportamentos narcisistas, eles geralmente causam essa diferenciação, essa distorção entre o que está acontecendo e o que ela está acreditando que está acontecendo. Muita gente faz isso. Nós fazemos isso, independente dela. Agora, o que eu quero entrar aqui também é um ponto importante quanto ao transtorno de personalidade narcisista. Não vou abordar isso aqui. Não é a intenção trazer a ideia do transtorno. E não vou julgar que esse seja o caso dela. Eu não tenho competência para isso e não é esse o objetivo aqui. Existem traços narcisistas ou comportamentos narcisistas em todo mundo, pelo menos na maioria, até onde eu sei. E a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui e em que pontos a gente pode melhorar, em que pontos a gente tem que se preocupar com a gente mesmo e principalmente em que ponto a gente pode verificar quanto a estar ensinando isso ou passando isso para as crianças pelas quais a gente cuida, tem contato, pelos nossos filhos. E é um ponto também interessante entender, vou falar mais pra frente um pouquinho, mas ela também citou em algum momento na casa quanto à criação dela. E essa criação a gente vai ver que também tem um pouco a ver com essa construção de uma pessoa mais narcisista. É claro que não só as questões ambientais criam uma característica, uma personalidade narcisista.
Existem fatores genéticos também. Não é só uma questão genética, também não é só uma questão ambiental. Então a gente viu que, pelo menos no final, as histórias já têm uma certa equivalência ali. Né? A do Narciso, que acabou se afogando por causa da própria imagem, e a da Carol Conká, que acabou tendo esse índice de rejeição absurdo, também por conta da própria imagem. Não sei se podemos dizer categoricamente se foi só por causa disso, claro. Mas é para a gente entender aqui didaticamente a reflexão desse vídeo. Então, algumas características comuns vão mostrar que o narcisismo ele tem uma questão mais envolvida com o ego, o egocentrismo. Então, o narcisismo ele vai fazer com que a pessoa geralmente acredite que ela é mais inteligente, que ela é mais importante que os outros e que merece tratamento especial e diferenciado, porque ela não é igual aos outros, ela é superior. Então, como a gente pôde também observar, né, no Big Brother, a Carol Conká, existem alguns traços que vão nos remeter a isso. Principalmente a questão da dominação dela. Ela entender que ela está certa em todos os pontos, ela tem essa superioridade moral, tem que ser o ponto de vista dela, e ela vai se dar bem com as pessoas que dão esse devido tratamento especial, colocando ela como uma rainha ou como uma pessoa realmente superior. E algumas vezes, até pelo tipo de atitude dela, essa imposição de estar à frente, de estar acima, ela até manipulava as coisas para que ela suprisse uma certa necessidade de atenção. Então ela falava mais alto, ela chegava, apontava o dedo na cara de alguém, não deixava a pessoa falar. Então ela demonstrava pra gente ali vários traços dessa questão mais narcisista. E talvez nós nos pegamos fazendo coisas assim também. Essa ideia de superioridade moral, de achar que está certo, não podem discordar de você, por qualquer questão que seja. Agora, esse traço narcisista, ele pode trazer uma questão até de ser mais introvertido. Pelo fato de você, às vezes, acreditar que pessoas podem discordar de você e você não aceitar que não pode impedir isso de acontecer, muitas vezes, não foi o caso da Carol Conká, mas muitas vezes você pode se retrair, não falar, não fazer, não se expressar, porque sabe que podem discordar de você. E discordar de você vai em conflito direto com essa ideia da sua imagem estar certa. Outros traços é que ela queria ser obedecida, ela às vezes invertia algumas situações, confundia algumas situações quando tratavam ela como normal, como uma pessoa qualquer. E isso é demais para o narcisista. Como ele se coloca numa posição superior, comparar ele com alguém, como uma pessoa qualquer, uma pessoa que seja pessoa, isso é diminuir. E esse é um problema que fazia com que ela ou com que qualquer outra pessoa que esteja um pouco nessa ideia de comportamento narcisista, faz ela se sentir menosprezada, até ameaçada. Então ela acaba invertendo a situação. Estão fazendo isso porque só porque eu sou forte ou por tal coisa. Então estão todos se juntando contra mim. Então essa ideia a gente pode ver muito lá também. Então ela vai estar sempre buscando essa admiração, buscando ser admirado, buscando estar em grupos que apoiam essa obsessão pela imagem dela, que aceitam isso como uma verdade também. E quando isso não acontece, ou ela vai se distanciar, porque não tem argumento contra isso, ou ela vai dar um jeito de ser agressivo para poder impor, de alguma forma, esse respeito pela própria imagem. Então a gente já entendeu aqui o que seria esses comportamentos mais narcisistas. A gente conseguiu linkar com algumas atitudes da Carol Conká na casa, no Big Brother. E a gente conseguiu observar com isso tudo o quanto é nocivo, quanto é prejudicial, não só para a própria pessoa, quanto para as pessoas que estão próximas e que gostam dela, ou que gostariam de ter a oportunidade de conhecer a pessoa por debaixo dessa imagem.
Então volto a dizer aqui que não é um julgamento sobre ela. A gente está observando e analisando esses comportamentos que ela teve, que poderia ser qualquer outras pessoas, muitas outras pessoas têm, só que lá foi uma escala absurda de pessoas observando. É o que o Big Brother faz. Ele acaba ampliando exponencialmente qualquer situação que aconteça, porque pela quantidade de pessoas que estão ali para julgar, ou para observar, ou para analisar, ou para refletir. Enfim, esse é o objetivo do Big Brother também, não estou julgando isso ainda. Talvez eu faça um vídeo sobre isso. Mas a ideia aqui era justamente pegar toda essa questão e agora a gente vai encapsular isso e vai colocar pra gente. Como que isso pode estar atrapalhando os nossos relacionamentos, o nosso desenvolvimento, como que isso pode estar atrapalhando a criação dos nossos filhos. E aproveitando esse ponto, ela em algum momento no Big Brother falou sobre o tratamento da mãe, o que a mãe fazia com ela, desprezar. E a gente vai entrar nesses pontos agora. Duas questões que fazem aumentar muito as chances do seu filho se prejudicar enquanto estiver crescendo com relação ao narcisismo. A gente já viu aqui que o narcisismo ele vai causar essa distância, essa rejeição das pessoas que estão próximas, porque ninguém aguenta alguém se achando melhor que todo mundo. Claramente essa pessoa ela vai estar errada em muitos pontos, mas não consegue admitir. E como a gente viu aí no Big Brother, 99%, mais de 99% de rejeição por esse tipo de atitude. E é assim que a gente acaba afastando nós mesmos do que a gente quer, ou as pessoas que a gente quer, próximo. Enfim, uma atitude dos pais para com os filhos que acaba aumentando as chances disso acontecer. É idolatrar essa criança. É começar desde sempre dizendo para ela que ela é uma pessoa muito especial. É dar elogios em excesso. O tempo todo elogiar. É acabar sempre admitindo que ele está certo, dar liberdade demais. E em alguns casos, inclusive, não frustrar a criança dizendo que ela está errada, se estiver realmente errado. Então, claro que você não vai forçar situações. Mas existem muitos pais que, ao a criança errar, a pessoa não chega para a criança e mostra para ela que ela está errada. A pessoa está sempre fugindo de frustrar a criança. E se a criança ela não é frustrada, ela vai entendendo que ela é muito especial. Porque ela está observando tudo em volta. E ela vê que as outras pessoas são frustradas. Às vezes ela vê um coleguinha que é repreendido pela mãe. Ou então vê os próprios pais admitindo errar, ou então errando. Então essas crianças, quando elas não passam por essa ideia de errar e estão sempre sendo elogiadas, estão sempre sendo colocadas em um pedestal, como uma pessoa muito especial, além de todos os outros, esse padrão de entendimento das coisas vai se tornando algo enraizado, a ponto de quando ela for crescendo, ela vai ser incapaz de ver, de observar facilmente as outras pessoas como do mesmo nível, pessoas iguais. Ela vai sempre estar se vendo, isso é um comportamento assim como quando você aprende a dirigir, se torna automático, a pessoa não percebe mais. Então como que você pode observar se isso já está começando a acontecer? É observar se os coleguinhas já não gostam mais de brincar só com o seu filho. É começar a observar se ele está sempre exigindo a atenção das outras pessoas, que foram traços que a gente já veio falando ao longo do vídeo. Se ele exige a atenção da pessoa naquela hora, como se ele fosse mais importante do que qualquer coisa que a outra pessoa esteja fazendo. É você observar se ele não aceita perder, não aceita se frustrar, porque não faz parte do mundo real dele, não faz parte da realidade, da ideia de mundo que ele tem. Porque isso não acontece. E se não acontece, naturalmente, no ambiente familiar, por que vai acontecer fora? Não consegue entender. Então, é observar esses pequenos pontos. Esse é um primeiro fator. Claro que vai englobar algo bem complexo, vários fatores, mas essa primeira ideia é da idolatria dessa criança. E o segundo já é mais parecido com o que a Carol Conká falou. É mais voltado aos pais
que são muito autoritários e distantes também. Então, se você é o pai que não cria muito vínculo, entende a criança como um ser separado ali e que você acaba reagindo de forma diferente, mais fria com ele, com ela, e ainda assim tem atitudes autoritárias, fala que é assim e acabou, ou então você em aspectos gerais, você se demonstra essa pessoa narcisista com a criança, ela vai provavelmente, claro que não é regra, volto a dizer, mas ela vai aprender esse tipo de comportamento também. Então é isso que ela vai começar a fazer. Talvez é isso que ela vai aprendendo e vai desenvolvendo ao longo do seu crescimento. E foi um pouco do que aconteceu com a Carol Conká, que ela dizia, se eu não me engano, que a mãe rejeitava ela e não falava com ela direito, ou então era autoritária. Então esse tipo de situação, uma criança que está ali, ela está aprendendo, entendendo o mundo ainda, ela está aprendendo através dos comportamentos. Então é bom que ela aprenda a errar, aprenda a se frustrar logo de início, porque ela vai aprendendo que as coisas acontecem assim na vida e que ela pode lidar com isso. Então espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha feito algum sentido para você. Se você gostou dessa ideia do Big Brother, começar a falar do Big Brother, utilizar esse padrão de comportamentos lá para poder trazer pra gente coisas que a gente pode observar na gente mesmo. Comenta aí se você quer mais esse tipo de vídeo, ou então que seja mais relacionado a crianças, ao comportamento de criança. Eu posso fazer isso também. Então comenta aí o que você gostou mais nesse vídeo.